Muito bem. Atendendo à solicitação, em relação aos vídeos que nós colocamos das questões do Colégio Naval 2015, há um pedido. A pergunta é: como demonstrar que o raio da circunferência circunscrita ao triângulo é o dobro do raio da circunferência circunscrita ao triângulo óptico? Então, aqui está. Eu coloquei num caso aqui interessante. Por quê? Porque eu coloquei um triângulo e isto serve para todos os outros triângulos. Então, para melhor visualização e interação vídeo-aluno, esta figura que aqui está. Vejam que o triângulo óptico é justamente formado pelos pés das perpendiculares. E o circunferência óptica, o círculo óptico, é aquele que passa pelos pés dessas perpendiculares. Então, eu poderia unir H1, H2, H2, H3 e H3, H1. Então, nós teríamos ali um triângulo óptico. Então, ele está aqui. Para não embolar muito esta figura, eu coloquei desse jeito, sem traçar os lados do triângulo óptico. Mas vejam também que nós temos aqui uma circunferência que circunscreve o triângulo ABC, conforme está na questão. Vejam, eu tracei de H até 1 é a altura, pé da altura. Tracei BH3 é o pé da altura H3. Tracei CH2 é o pé da altura, né, de CH2. Então, relativo respectivamente ao lado BC, ao lado AB e o lado AC. Agora, vejam, o centro desta circunferência até o pé da altura, aqui está o raio. Ele é 1/3 de quê? De todo AH1. E veja que AOA, tanto faz, é 2/3 de AH1. Vamos verificar agora o que vai se passar para mostrar ao aluno que R é igual a Rzão, o R da circunferência circunscrita é igual a 2Rzinho, o raio da circunferência circunscrita ao triângulo óptico. Então, vejam bem, o que é que nós temos aqui? Ou dizer também que o raio da circunferência circunscrita ao triângulo óptico é igual ao raio da circunferência circunscrita ao triângulo ABC sobre 2. Então, é a metade. Olha só, se R da circunferência circunscrita ao triângulo ABC é igual a OA, e vai ser 2/3 de quê? De AH1. Isso quer dizer o seguinte, que eu tenho 2 vezes 1/3 de AH1. Olha aí. Eu desmembrei isso daqui. Porque para ser 2 aqui, seria necessário que fosse 2 vezes 1/3 de AH1. Veja que nosso R pequeno, o raio da circunferência circunscrita ao triângulo óptico, cujos vértices são H1, H2 e H3. Nós temos que H1 é igual a Rzinho, R minúsculo, que vai ser igual a quanto? A 1/3 de AH1. Ora, se isso daqui, como mostramos na figura, então, R da circunferência circunscrita ao triângulo ABC é igual a 2 vezes o raio da circunferência inscrita. Ou o R da circunferência circunscrita ao triângulo óptico, ele é igual ao que? R da circunferência circunscrita ao triângulo ABC sobre 2. O aluno há de perguntar assim o seguinte: mas, José, o Albudanice, veja bem, professor Albudanice, o que é que nós temos aqui? Vamos fazer e demonstrar isso daqui através de medidas de segmentos iguais. Vamos dividir os segmentos AH1 em 3 partes iguais. Como fazemos isso? Traçamos uma reta auxiliar passando por A. Fazemos ponta seca do compasso em A, abertura qualquer, traçamos um arco.
Com a mesma abertura, fazendo ponta seca do compasso em 1, traçamos outro arco. 2. Com ponta seca do compasso em 2, com a mesma abertura, traçamos outro arco. Determinamos 3 pontos. 1, 2 e 3. Vamos pegar agora a nossa régua e vamos traçar, unir esses pontos. 3H1. Depois, traçando uma paralela por 3H1, passando por 2, vamos determinar um outro ponto aqui, que é o O. Vejam, senhores, vamos traçar outra paralela passando por 1. E vamos determinar esse outro ponto aqui. Então, vejam que nós fizemos de O a O 2 medidas iguais. Uma unidade de medida, mas uma unidade de medida são 2. E OH1, uma unidade de medida, ou seja, nós dividimos a O1 em 3 segmentos iguais. Dividimos em partes iguais, A, H1. Então, vejam, senhores, o seguinte. Então, aqui está, se dividimos em 3 partes, a O é 2/3. É 2 partes de quanto? De 3. E OH1 é uma parte de 3, portanto, 2/3 e 1/3. Então, aqui está nosso Rzão, o raio da circunferência que circunscreve o triângulo ABC. E nós temos aqui, então, olha aí, R. Rzinho é o raio da circunferência que circunscreve o nosso triângulo óptico H1, H2 e H3. Certo? Então, está aqui provado, mostrado para os senhores, que isso funciona não só para esse triângulo, mas para todos. Tá ok? Isso vai acontecer. Este conhecimento dado aqui, esse conhecimento em que Rzão é igual a 2Rzinho ou Rzinho é a metade de Rzão, nós não encontramos facilmente nos livros pedagógicos adotados no colégio.